Graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão nos assistindo. Estamos começando mais uma Porta Open e eu gostaria de agradecer a todos vocês. Deixa eu ver o horário, estamos começando um pouco, 8 horas e 3 minutos. Anderson Mota Gomes, graça e paz do Senhor Jesus. O Anderson Mota enviou uma solicitação. Você quer participar, Anderson? Quer participar da live hoje? Oh, glórias a Deus. Nós estamos felizes e contentes com o Senhor Jesus, né? Por até aqui Ele ter nos ajudado. Hoje é dia 12 de agosto de 2020 e nós estamos muito felizes com Deus. Esta é uma semana muito abençoada e eu tenho certeza que hoje, uma vez mais, nós aprenderemos mais da palavra do Senhor. O Rabino Emerson de Jesus acaba de entrar, vamos fazer conexão com ele. Você apertou errado, né, Anderson? Apertou errado. Muito obrigado por estar nos acompanhando, a todos vocês que ainda irão entrar. Eu quero ser grato a Deus pela vida de cada um de vocês. Graça e paz do Senhor Jesus, Rabino. A paz do Senhor, Pastor Júnior. Paz do Senhor a todos os irmãos aí que estão aí já esperando. Amém? Deus abençoe. Aos poucos a turma vai entrando aí, né, Rabino? Aos poucos vai mesmo. Bênção de Deus. Como é que tá as coisas aí, Rabino? Tudo bem? Tá tudo na bênção, aqui estamos na bênção, eu e minha casa estamos na bênção. Amém. Bênção do Senhor Jesus. Para a gente não perder muito tempo, é bom a gente já ir entrando no assunto. Mas antes de entrar no assunto, sei que a gente está morando muito longe agora dessa vez, né? Mas só informando a você que essa semana, domingo, nós já iremos inaugurar o nosso salão para honra e glória do Senhor Jesus. Olha que bênção. Eu queria que você estivesse aqui, Rabino, para compartilhar dessa graça aí que o Senhor tem nos dado, mas eu tenho certeza que daí você está intercedendo pelas nossas vidas. Verdade, amém. Estamos sim. Amém? Amém. Eise, a Eise é a irmã do Rabininho, Rabininho Do dele. Rabininho, né? É. Deus abençoe, graça e paz, Eise. Deus ele tem sido bom e ele tem nos dado condições, né? E nós, dentro da visão que Deus nos deu, a gente está galgando passo a passo nos caminhos que o Senhor tem nos dado para trilhar, com os pés no chão e pedindo cada vez mais sabedoria. E esse é o motivo de você estar aqui, Rabino, para compartilhar a sabedoria que Deus tem dado para você com a Igreja do Senhor e com as pessoas que querem aprender, que têm sede e fome da palavra de Deus. Já dando início ao nosso tema, Rabino, queria que você já pudesse começar aí a falar sobre aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Então, meus amados, todos os irmãos que estão aí acompanhando, é um assunto que tem causado não é eu posso dizer, uma questão de debate ou coisa assim, mas é um assunto que está causando uma preocupação imensa, né, no geral. Porque assim, ó, pastor, se pensa muito em céu, se pensa muito em inferno, fala-se muito em céu, fala-se muito em inferno. Sim. E as pessoas estão tão focadas nesses assuntos, que são assuntos importantes, mas elas focam tanto que elas despercebem que tem assuntos maiores do que o que elas estão focadas no momento. Aí Sim. acaba se dando um tropeço, porque daí a pessoa foca muito no lugar, vai para o outro. Porque, na verdade, pastor, para a gente entrar em todo esse assunto, a gente tem que entrar um pouco na parte linguística da Bíblia, de um contexto hebraico único, para as pessoas entenderem o que é conjugar essas três palavras sem que elas se confundam. Por quê? Toda vez que entra uma palavra grega, toda vez que entra uma palavra em latim no texto, acabou o texto. Porque a estrutura da Bíblia, Novo e Velho Testamento, é hebraico. Não existe uma outra retórica.
Não existe um outro meio. É tão interessante, Rabino, que quando Deus chama o povo de Israel no Monte Sinai, Deus chama eles, Deus faz uma aliança com eles, e Deus dá uma língua própria para eles. Essa língua era tão sagrada que eles não gostavam nem que outras nações falassem, porque foi uma língua dada pelo próprio Deus. Eu queria ler um versículo, que às vezes a gente fala, as pessoas falam que, né, não, não está falando, nem tem na Bíblia isso. Eu queria ler um versículo aqui, pastor, ó. Isaías capítulo de número 36, versículo de número 11. Olha como essa língua que Deus deu, ela era preservada. 36 e 11 então, de Isaías. 36 e 11, Então disseram Eliaquim, Sebna, Joá e Rapsaque: pedimos que falem aos teus servos em siríaco. Um outro ponto interessante, antes de eu continuar o versículo, fundamentos em que nós vemos que todos falam assim, não, a língua hebraica é uma língua semítica. Não é uma língua semítica. Por isso Deus tirou essa aversão que eles falavam. Até os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, falava-se a língua semítica, eles falavam ugarítico. Então Deus tira essa língua. Rabino, só te interrompendo rapidinho, para as pessoas que são leigas no conhecimento da palavra, porque conversar com você, Rabino, é meio complicado, que você já vai para o nível intermediário para avançado. Então, para as pessoas que não têm muito conhecimento da palavra, semítica, quando fala semítica, é que descende de Sem, que era filho de Noé. Que dali deriva-se o povo de Israel. Só que dali nascem várias outras línguas. Isso, por isso que fala semítica, porque eu tenho certeza que várias pessoas aí falam semítica, o que significa isso, semítica? Então pode continuar, Rabino, desculpa só te interromper para fazer esse adendo. Então aí saiu várias vertentes aí de línguas semíticas, só que olha que interessante, quando Deus chama o povo, Deus dá uma língua própria para o povo. Deus arranca toda essa parte semítica, porque tudo isso está envolto e de luto em alguma coisa que envolve paganismo, que envolve adoração entre os deuses. Então Deus arranca isso, Deus dá uma língua própria para a nação. Quando Deus escreve com o dedo na pedra, Deus escreve uma língua própria. Então nesses 10 mandamentos nós temos todas as letras em hebraico. E aí, que interessante, olha o que eles falam para um dos grandes homens do exército do rei da Síria. Pedimos que te fale os teus servos em siríaco. Fala na tua língua, não fala na nossa. Porque bem entendemos, e não nos fales em judaico aos ouvidos do povo que está sobre o muro. Porque é interessante, pastor, eu estive vendo o contexto, só para a gente entrar um pouquinho. Diferença entre inferno, Hades e Sheol. É Sheol, não é Seol, como está escrito na Bíblia. É um termo hebraico, Sheol. Agora, olha que interessante. Você vê vários comentários. Eu estava vendo um escritor de um livro falando sobre Hades, e ele falando que Hades, olha que interessante, Hades é uma palavra grega que significa lugar onde estão os mortos. Só que Hades é o terceiro maior deus grego da história. Da mitologia grega. Então, já está tudo errado por aí. Não existe uma pessoa que... Vou dar um exemplo. Jesus subiu, depois desceu, e ele desceu dentro de um demônio para resgatar as almas. Não existe isso aí, não existe. Isso é... Colocou grego. Não se trata de alguém, se trata de um lugar. É isso que o Rabino está querendo dizer. Trata de um lugar, mas só que... não, na verdade não. A versão que eles fazem é que se trata de um lugar. Mas, primeiro, Hades é uma pessoa, não é um lugar. Sim, exatamente. Tá desencontrado a informação. Hades é o terceiro maior deus grego, que em Roma também é chamado de Plutão, deus Plutão. E esse deus grego é o Senhor dos Mortos.
Então não tem uma lógica para tanta versão assim. Ó, vou dar outro exemplo para o senhor. Inferno. Inferno é uma palavra latim. Lugar de sofrimento, de dor. Mas olha que interessante, pastor. Apocalipse, capítulo de número 15. Sim, Apocalipse 15. Vamos para lá. Ô, Rabino, enquanto a gente procura aí, eu só queria falar para as pessoas que estão nos assistindo que eu desativei os comentários, porque o comentário fica na face do Rabino. E a gente vai dar um tempinho para algumas dúvidas, daí eu vou habilitar novamente esse comentário, e daí a gente vai conversar, e se vocês tiverem perguntas, a gente começa a respondê-las, o Rabino começa a responder, eu não me atrevo. Mas a hora que for umas 20 minutos para o final da nossa live, a gente vai habilitar, daí a gente vê as mensagens anteriores e a gente manda a paz para todo mundo, agradece a todo mundo e vamos sanar algumas dúvidas. Amém, Rabino? Amém? Ó, só corrindo aqui, pastor. Apocalipse, capítulo de número 20. 20. Tá. Versículo 13, 14 e 15. Olha que negócio. Quando entra uma palavra latim no meio de uma estrutura. Olha só. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Agora, olha que interessante. Toda a retórica de estudo que você vê falando que o inferno e o lago de fogo de enxofre é a mesma coisa. Aí entra aquela coisa. Como que o inferno vai se jogar dentro do inferno? Não tem lógica. É impossível isso. Não existe. O Rabino leu Apocalipse capítulo 20 e versículo 13 e 14, né? 13 e 14. Agora, olha que interessante outra coisa, pastor. Olha que interessante. E deu o mar seus mortos. E a morte e o inferno foram lançadas no lago de fogo. Agora, olha que interessante isso aqui, pastor. Como é que você vai colocar fogo num espírito? Não existe. Então tem alguma retórica linguística aqui que não bate, as controvérsias fogem. Então, por isso é muito interessante a gente tomar cuidado com a questão do que a gente ouve ou do que a gente aprendeu, para tentar entender mais uma questão original. Sem contar, pastor, estava falando com um pastor amigo meu, fui num domingo na igreja lá no Boqueirão, eu estava falando para ele, tá vindo uma coisa aí que a igreja vai enfrentar que é pior do que a pandemia. Milhões de vezes pior. Por quê? Eu estava falando com um pastor amigo meu, está se levantando muito rápido, está crescendo muito rápido. É um movimento judaico-messiânico que buscar as suas raízes em vivência e cultura, Jesus como um judeu. Só que nessa colocação, o que vai acontecer? As pessoas vão entrar, vão aprender, e se um dia uma pessoa dessa for visitar a sua igreja, ela vai te questionar com coisas que o próprio Jesus disse em hebraico. Então vai ser uma coisa que a igreja vai ter que passar, e a igreja, os pastores vão ter que enfrentar, e quem não conhecer pelo menos um pouquinho de uma conjugação, ou de uma coisa, ou de outra, vai ficar feio. Porque já pensou o senhor lá pregando, e daqui a pouco uma pessoa levanta a mão, ei, uma pergunta aí, pastor, e aí? Porque na conjugação, em questão palavras, em questão memória, em questão convivência, todo mundo inteiro acha que Jesus é um brasileiro. Jesus não é um brasileiro. Então, esse é o tropeço número 1. Então, são coisas assim que vai acontecer. Já está em mais de 2 milhões de judeus messiânicos que buscam essa agregação. São judeus da linhagem selênia, helênia e sefaradita, que estão se juntando. E olha, o maior alvo deles é combater as mentiras do Novo Testamento e os cristãos. Meu pai. Então, vai ser complicado. Vai ser complicado. Aí fica complicado. Porque eles vão pegar as pessoas, vamos dar um exemplo para o senhor. Eles vão pegar a pessoa, senta aqui, senta com a igreja, eu sou da Assembleia, senta aqui.
essa parte da Bíblia que se conhece, e a pessoa vai dizer, já o pastor já falou, o que o pastor falou? O pastor falou isso, ela vai puxar uma Bíblia, uma questão original e vai explicar, e aí? Aí o membro vai chegar lá na igreja e dizer, ei, pastor, que negócio é esse que você falou para mim? Que mentira é essa aí? Vou dar um exemplo. A pessoa viveu a vida inteira aprendendo o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí senta do lado de um judeu essênio, um helênio, um sefaradita, que faz parte disso, e aí o essênio, helênio e sefaradita vai ensinar para ele, que é isso, bobo? Da onde? Deus deixou faltar coisas para homens melhor do que você. Você acha que você vai ter tudo? Aí vai puxar o Salmo 23, vai ler para ele em hebraico, vai transliterar para ele, vai dizer, poxa, então o pastor mentiu para mim o ano, todas as vidas. Aí vai vir a tradução original, vai falar assim, o Senhor é o meu pastor, ele não me falta. Não é nada então, me faltará. Que é bem diferente. São coisas que é complicado. Por isso, Rabino, por isso que Jesus, o próprio Cristo, ele nos orienta. Ele fala assim, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. E não bastasse não conhecer as Escrituras, vocês não conhecem o poder que existe nela. Então, é bom que nós digamos e sempre reafirmamos Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque tem culturas e tem igrejas que às vezes não incentivam as pessoas a procurar o conhecimento, como também proíbe de procurar o conhecimento. E eu dou graças a Deus porque a comunidade A Porta ela tem aberto realmente a porta para o conhecimento. E eu agradeço a você, Rabino Emerson, por ter nos ajudado. E vamos continuar falando. Então, pastor, assim, há uma preocupação muito grande das pessoas em questão, para onde eu vou? Será que eu vou subir? Será que eu vou ficar? Só que assim, é interessante você entender duas coisas. Primeiro, como que eu vou embarcar para um lugar sem o bilhete? Não tem como eu ir na rodoviária de Sorocaba e dizer assim, eu quero ir para Itapeva. Cadê a passagem? Não tem, mas eu quero ir para Itapeva. Não vão te deixar embarcar. Sim. A preocupação das pessoas é que elas buscam o melhor lugar ou tendem a imaginar para onde vai, mas ela não comprou nem o bilhete ainda. Vai para onde? Seu bilhete. Então, primeiro, ela tem que ter o bilhete para daí ela embarcar para algum lugar. E as pessoas estão se esquecendo que tem coisas mais notórias para elas fazerem enquanto os pés delas estão firmes aqui na terra. Enquanto está andando, enquanto está firme, elas têm coisas prioritárias para fazer. É tão interessante que quando Jesus chama os 12, Jesus não dá nenhum encargo para eles se preocuparem com coisas que vai acontecer além. Jesus vai chamar eles para uma conversa com coisas que eles estão com o pé no chão. E é tão interessante que os 2 mandamentos que Jesus dá para eles amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma, de todo teu entendimento, só a Ele servirás e só a Ele adorarás. Eles com os pés no chão. E aí o segundo mandamento foi esse, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não falou de mais nada. Sim. É tão profundo o que Jesus faz, que Jesus não está dizendo assim, eu não quero saber de vocês se preocupando com A ou B. Você pode ver que quando eles começam a se preocupar com isso, eles falam assim, eles começam um assunto com Jesus assim, Jesus, quem vai ser o maior no reino dos céus? Aí Jesus dá uma, mas eu já falei para não se preocupar com isso, mas eu vou responder vocês. Chama uma criança. Então, a mente de Jesus está interagindo para que eles firmem os pés no chão, para que eles sirvam, adorem a Deus primeiro, amem o seu próximo, cuidem do seu próximo, porque quem quer ir para o céu, esse é o bilhete. Só que as pessoas estão tão elevadas em tantas coisas que as pessoas esquecem dessa parte. Elas buscam tanto uma coisa e esquecem da outra. Então, é como se, Rabino, é como se, vamos contextualizar isso e vamos contemporizar. Vamos trazer para os dias de hoje. É como se a pessoa se preocupasse em guardar os 10 mandamentos da lei e não está nem fazendo os 2 que Jesus pediu para fazer. E está preocupado com o futuro, com o que vai acontecer. E está preocupada para onde vai. Mas ela não está fazendo o que é os 2 mandamentos que Jesus deixou. Então, ela vai tropeçar, 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 tropeçar.
e vai ver se perguntando, se perguntando, se perguntando, mas já está claro o que é para ela fazer. Sim. Porque é interessante, porque assim, a gente sempre conversa com as grandes pessoas do trabalho. É tão interessante que diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de todo sentimento, toda a sua alma. Só Ele adorarás, só Ele servirás. E aí Jesus fala assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele está dizendo dois códigos, ele está usando dois códigos dados pelo Espírito para a pessoa alcançar tudo o que quer com os pés no chão. Porque quando Jesus está dizendo, amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de todo entendimento, de toda sua alma, só Ele adorará, só Ele servirá, está dizendo, o amor a Deus é maior do que as 611 leis que eu estou tirando para vocês cumprir. O amor a Deus anula essas leis. Aleluia. Agora, olha o segundo mandamento, pastor. Daí Jesus fala assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí que entra a maior exigência de Jesus. Por quê? Porque culto verdadeiro é quando nós vamos atrás do próximo. Culto para Deus é quando você vai no presídio. Culto para Deus é quando temos a oportunidade de ir no hospital. O resto é agradecimento em quatro paredes. Esse Exatamente. É o verdadeiro culto. Quando Jesus usa a expressão, mas os verdadeiros adoradores são aqueles que andam em busca do próximo, andam carregando o próximo, andam levando o próximo nas costas. Esses são os verdadeiros adoradores. Glória a Deus. Então são questões que a gente foca num lado, esquece do outro. Jesus nunca falou para a gente ficar preocupado com isso, com aquilo. Então, hoje, o rapaz fez uma pergunta na entrevista, mas e depois que eu morrer, para onde que eu vou? Daí a gente entra em toda uma questão lógica, até a pessoa entender, porque na verdade, pastor, Hades, inferno e Sheol, olha que interessante. Hades, lugar dos mortos, o inferno, lugar de tormento. Agora, Sheol, em hebraico, é repouso. E é tão interessante que Deus não deu uma retórica, repouso, morreu, acabou, desceu o pó. Mas aí para frente, Deus não fala, Deus não revela. Olha, desde que eu venho vendo todo esse tipo de coisa no YouTube, eu tenho uma cisma com esse negócio. Fui arrebatado no inferno. Lá eu vi o Michael Jackson. Lá eu vi não sei quem. Isso é uma bobagem de um tamanho. Porque quando o ser humano morre, é tão interessante, porque quando o ser humano morre, para onde ele vai? Para onde ele deixou de ir? Isso interessa só quem é o dono do bilhete que ele está na mão. Não é nós que somos Exatamente. O dono do bilhete. Foi ele que vendeu o bilhete. Então ele que vai fazer o que ele aprouve melhor. Agora, esse negócio... Agora, já pensou se Deus tomasse essa iniciativa em quebrar esse dogma de assim... Aí, a irmã... fui arrebatado, irmão. Lá eu vi pastor tal. Aí todo mundo assistindo no YouTube fala aí, ó. Por que eu não sou crente? Olha aí, ó. Vou servir a Deus para Deus me mandar para o inferno? Servir a Deus para me mandar para o Hades? Ou para sei lá para onde Deus vai me mandar? Jamais! Rabino... a gente compartilha do mesmo sentimento, porque isso não é demagogia, porque eu estou na sua frente, né? Eu sou bem convicto nas coisas que eu falo. Eu tenho essa mesma visão. Esse negócio, eu sou meio cético em relação a essas pessoas que falam, fui para o céu e vi não sei o que lá, vi a sala das coroas, e vi pessoa com a cruz pequenininha porque cortou cabelo. A gente já ouviu muita patifaria, porque para mim isso aí é patifaria. E eu fui lá no inferno e vi, automaticamente quando eu fui para o inferno e vi tal pastor, ouvi tal padre, ouvi tal ancião, ouvi tal pessoa que aqui, digamos, a nível terrestre tem uma representatividade como título, essa pessoa se torna parâmetro de céu e inferno. E isso induz muita gente a deixar a Deus ou a seguir a Deus. E na maioria das vezes, quando se trata de um líder religioso, as pessoas ficam incrédulas e se afastam de Deus. Você concorda comigo nessa visão? E eu sou totalmente cético, Rabino. Eu sou cético, porque eu acho que Deus ele tem coisas muito mais importantes a mostrar ou a revelar do que ficar mandando nego para o céu e para o inferno, porque Paulo ele fala assim, olha o que Paulo fala, eu conheço um homem, e lógico que ele estava falando dele mesmo, mas nem ele quis falar, eu fui
até o terceiro céu e vi coisas inefáveis. Ele não quis falar daquilo que ele ouviu lá. E as pessoas aqui à torto e direito caem no chão e falam que eu estava orando e em 3 horas da madrugada eu fui arrebatado, entrei numa janela, numa portinha, como se fosse um elevador, um anjo do meu lado, e subi, se não parava, e começa a contar e fazer aqueles negócios. Eu sou muito cético, Rabinho. Eu acredito sim em experiência, mas eu sou muito cético, porque eu creio que quando Deus tem algo a revelar, Ele revela, mas não dessa forma. Eu não acredito. Porque na verdade, assim, Rabino, é essa forma de Deus expor alguém para onde mandou, para onde foi, disso Deus jamais vai fazer. Ele, dono de toda a glória, ele não se gloria a si mesmo. É verdade. A sua criação, ele não precisa se gloriar a si mesmo. A sua criação glorifica. Então, o interessante é que só teria um homem que poderia nos responder essa pergunta, se existisse em vida hoje. Era Lázaro. Lázaro foi e voltou. Lázaro ia saber responder nós. Mas Lázaro não existe mais. Se Lázaro existisse na época do YouTube, pensa a fama de Lázaro. Agora vem fulano aí. Meu Deus. A pessoa, quem que é a pessoa na fila do pão? É Lázaro, sim. A Lázaro tinha propriedade para dizer, realmente. Né, Rabino? Com certeza. Ele teria propriedade, tem que dizer, ó, é assim, é assado, vi isso, vi aquilo. Agora, o fulano vai lá, meu Deus, cai. Porque, na verdade, eu acho assim, pastor, ó, as pessoas, eu já vi muita gente também assim. Irmão, o anjo Miguel tá aqui na igreja, e não sei o que, anjo Miguel. Aí eu paro, penso, anjo Miguel. Mas anjo Miguel é um protetor. O que Miguel tá fazendo? Será que Miguel veio passear no shopping, abandonou lá Israel, vai destruir Israel, os muçulmanos? Porque o próprio livro de Daniel fala que o seu príncipe é Miguel, ele é arcanjo, guardião da nação de Israel. Sai de lá, Deus me livre, se Deus não intervir. Então ele tem uma missão, ele não vem passear. Ele não vai de igreja em igreja passeando. Rabino, Israel está estrategicamente num ponto de círculo de fogo cruzado ali, todos os inimigos estão ao redor dele, se realmente Miguel sair dali. E um ponto interessante, que tem um versículo em Deuteronômio, falha na memória agora, que fala que as coisas que estão encobertas, um dia serão reveladas, porque o que tá revelado é para a gente saber, o que está em oculto não é para a gente saber. E o próprio Senhor Jesus fala que muitos chegarão e falar, Senhor, no seu nome eu expulsei demônios. Senhor, mas no seu nome eu curei, eu preguei, vai falar. Aí Jesus vai falar assim, apartai de mim, porque eu não conheço vocês. Então, nem o próprio Senhor Jesus expõe as pessoas. Por que ele daria um tipo de revelação assim para expor alguém? Ainda mais uma revelação futurística. É bem complicado, Rabino. Eu sou bem cético. Esse assunto é muito complicado. Por quê? Porque uma revelação de Deus é interessantíssimo. Quando a gente puxa uma leva, a gente fala um contexto de parábola, que é uma coisa interessantíssima, porque a pregação de Jesus era em cima de parábola. Jesus não é que nem a gente, né, que hoje faz esboço, faz uma coisa para se perder. Jesus era parábola. Então, a pregação de Jesus era parábola. Uma outra coisa que a gente fala sobre revelação, porque a revelação, Rabino, quando ela é de Deus, ela faz 3 coisas. Primeiro, ela enche a alma, olha só, ela enche a alma, renova a alma e alegra a alma. Ela não traz confusão. Então, essas revelações aí dão um nó na cabeça do quem tá vendo. E agora tem aquela moda, né? Agora tá aparecendo as crianças também sendo arrebatadas, não sei o quê. Foi lá, viu o batom, a Pomba Gira fazendo batom lá. Tem até fábrica de batom agora. Fábrica de batom, fábrica de perfume no interno, tem tudo. Lá é uma cidade industrial lá agora. Então é complicado essas coisas. Por que as pessoas... É complicado por quê? Porque o texto mais usado para se bater em tecla de falar de céu e inferno é Lucas capítulo de número 16. Mas as pessoas esquecem que se você ler o título presente no capítulo de número 16, Jesus está contando uma parábola. Está comparando o povo judeu com a sua própria essência. Então não tem nada a ver com a gente.
Ele está falando de Abraão e de Moisés. Então são Sim. coisas da sua própria nação, da sua própria história. Mas não, as pessoas pegam certos capítulos da Bíblia e tendem a puxar para o lado daquele velho termo, né? Espiritualizar tudo. Aí acabou. Sim, sim. Esse Aí, é o maior erro que as pessoas cometem. entendeu? Espiritualizar tudo. Porque espiritualizar tudo. Aí você tropeça feio. Porque é tão interessante, Rabino. Olha que interessante. Eu sempre falei esse versículo para os meus alunos, que é um versículo mais interessante que eu acho da Bíblia. Deixa eu até ver se eu consigo achar aqui, acho que é 2 Crônicas. E ele é um versículo tão claro, que as pessoas não conseguem enxergar o que está decodificado aqui nesse versículo. Eu acho aqui rapidinho. Rabino, eu tenho algumas perguntas para fazer para você, mas pode procurar aí. Aí depois eu faço. Mas é bom demais falar das coisas do céu, Rabino. Olha que interessante, olha que interessante. Segunda Crônica. 2 Crônica 7 e 14. Você já conhece qual é o versículo? Esse aí é interessantíssimo. Eu já compartilhei de um estudo na qual você ministrou e você falou sobre ele, mas fale para as pessoas aí. Agora, olha que interessante. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus e perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Ora, olha que ponto interessante. Não, olha que ponto interessante aqui, professor. Olha. Porque o povo diz assim, perdoarei os seus pecados. Então, dentro da questão do Velho Testamento, Antigo Testamento, dizemos assim, que esses dois termos são erradíssimos, porque não é velho nem antigo, não tem nada disso. É a palavra do Eterno, então não existe nome que caracterize isso. Mas lá, vamos dizer assim, do primeiro livro que nós temos, vamos conjugar o segundo como segundo livro, não precisava de sacrifício para Deus perdoar. Não precisava de um cordeiro. A questão era chamar Deus, se humilhar, Deus vinha, perdoava e sarava a sua terra e assim por diante. Agora, o interessante disso aqui é que as pessoas pegam esse versículo e jogam para a igreja. Havia não tem nada a ver. Não tem nada. Principalmente, Rabino, principalmente em tempo de pandemia. Principalmente. Virou moda. Todo mundo está pegando as coisas que é. Eu vou deixar você concluir, senão eu vou acabar falando o que você vai concluir aí. Mas pega as coisas que não é pra gente. Não foi falado pra gente, não é pra gente. Aí pega pra isso como se fosse o jornal do dia, o senhor estivesse falando hoje, e daí começa a jogar pra igreja. Fala com mais propriedade, que eu tenho certeza que tem mais conhecimento que eu. Fala com mais propriedade em relação a isso, Rabino. Porque assim, Rabino, o povo que tem o nome de Deus são os judeus. O nome de Deus e o nome do judeu, eles são uma junção de letras que se cruzam. Sim. Então esse versículo é extremamente dado para os judeus daquela época. E o que você vê de pregação desse versículo, a igreja não sei o que, mas desce a linha na igreja, como se a igreja andasse em maus caminhos. Como se a igreja andasse adorando o bezerro de ouro. Como se a igreja andasse nos caminhos de Baal. Como se a igreja estivesse prostituindo com as mulheres de Balaíns. Então é uma coisa absurda. Então são coisas que é um negócio que eu olho assim e falo, Rabino, eu sempre faço análise assim, quando eu vejo alguma coisa, eu não sei pregar, não sou pregador, não tenho nada de conhecimento, tenho o que é para mim. Agora, ver um negócio desse aí, eu fico apavorado. Só de ver um negócio desse aí. Eu fico apavorado, Rabino, quando eu começo a discorrer o Instagram, quando eu começo a ver essas mensagens no YouTube desses pregadores de nome, sabe? De nome. O Senhor está falando aqui, você é povo de Deus, e você tem que se humilhar. E, gente, a Bíblia não... Eu falo isso muito, Rabino, para as pessoas que convivem comigo. A Bíblia não é um jornal.
A Bíblia tem época, a Bíblia tem região e a Bíblia tem local certo. Não é tudo que tá escrito que é para mim. Então, essa é uma promessa que o Senhor fez ao povo de Israel. Eu não posso contemporizar ela para o dia de hoje. E tem um contexto por trás desse versículo, que é os pregadores neopentecostais hoje, principalmente os da teologia da prosperidade, faz. Pega um versículo, não analisa o contexto e fica jogando no meio da igreja. Isso é verdade. E aí que fica complicado as coisas, porque é complicado. É tão interessante, porque assim, ó, vou dar um exemplo aqui, ó. Por isso que nós como igreja, o Senhor aí, Deus clareou aí, sempre clareou, sempre teve aí falando com o Senhor permitiu entrar um contexto bem diferente no seu ministério, porque as pessoas que estiverem no seu ministério vão aprender as coisas corretas e certas. Aqui em Curitiba, só teve uma igreja que abriu a porta para entrar isso, que foi uma igreja que eu vou lá no Boqueirão, um pastor também que foi tomado por uma unção de Deus de deixar entrar todo um contexto judaico dentro da igreja dele, e Deus tem abençoado ele, a igreja está crescendo, e o ponto inicial que ele sempre ensina na igreja é que tem um contexto, tem um texto, o texto está numa língua original, o texto tem palavras diferentes, o texto conjuga diferente do que está escrito, João Ferreira de Almeida, e ele está ensinando de uma forma bem ampla, principalmente os obreiros, de uma forma bem ampla, porque é uma das matérias que a gente... Travou. Travou aqui, eu estou conseguindo te ouvir, mas Então, travou a Rabino, imagem. Aí já voltamos. Que é bibliologia, que Sim. é tudo sobre a Bíblia, que os obreiros hoje desconhecem. Então, como desconhecem, aí vão para a internet. Daí na internet está lá tantas informações, tanta coisa, abriu um leque assim de coisas. Mas na verdade, olha que interessante, Abel. Quando a gente puxa um contexto original, é aí que a gente começa a analisar. Quer ver? Eu quero ler 2 versículos. Aqui, ó, para quem está aí acompanhando, olha que interessante. Salmo de número... É bem conhecido, né? Esse salmo é o salmo muito conhecido. Salmo de número 91, pastor Júnior. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Tá. Agora vamos para o Novo Testamento. João capítulo de número 4. João capítulo número 4. Versículo de número 24 diz assim: Deus é Espírito. Agora, olha que interessante, você. Se Deus é Espírito, Espírito não tem sombra. Aí que está a questão. Se o salmista Davi está dizendo assim que a sombra do Onipotente descansará, que sombra? Deus não faz sombra. Deus é Espírito. Então, são questões de língua. Por isso que é muito importante a bibliologia. São questões de conjugações verbais. São questões da gente entrar em um contexto mais além para a gente entender algumas decodificações. São segredos que Deus deixou escrito. Sim. Só que esses segredos são para os que nem o senhor aí falou, os que amam estudar, recebem esses segredos. Sim. Senão, não. Então, todos os pareceres bíblicos de Deus, que Deus anda, que Deus tem mão, que Deus vê, que Deus fala, que tem... Não. Deus é Espírito. Então, o que Deus usa são pareceres de seres humanos para nós conseguir entender uma fagulha da sua grande glória. Amém. É verdade. Jesus fala assim para Nicodemos: se eu falo das coisas terrenas e você não está conseguindo me entender, e se eu falar das coisas celestiais, então? Celestiais. Aí piorou tudo. Então,
são coisas que Jesus é a maior revelação de todos esses segredos. Sim. Então, eu sempre ensino aos meus alunos que é muito importante o aluno estudar hebraico para ele entender o que Jesus está querendo dizer. Senão, ele não vai conseguir entender. Ele vai pelaquela conjugação que todo mundo vai, teológica. Ele vai para aquela vertente teológica. Teve uma vez estava dando aula lá em Jajuete, lá na Assembleia Madureira, e a gente estava falando sobre o livro do Apocalipse. E aí você vai ler o livro do Apocalipse e começa a estudar as palavras em hebraico, você vai ver que as palavras começam a te revelar outras coisas. E aí tinha um teólogo lá, e o teólogo falou assim, não, mas professor teólogo fulano me ensinou que é assim. Aí que está a questão. Por quê? Porque a teologia, ela pega um ponto de lacuna e ela tenta preencher aquela lacuna. Mas em vez de preencher aquela lacuna, abre mais a lacuna. E vai abrindo, e vai abrindo. E a pessoa vai tentando, vai tentando, vai tentando, vai tentando. E vem um mais famoso, e vem um pregador mais famoso. E vai tentando, e vai tentando. E aí vai se abrindo mais a lacuna. E as pessoas vão aprendendo daquele jeito. Elas vão comendo, 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 comendo. Até chegar um ponto em que não dá mais para se mudar aquela lacuna. Não tem mais como se fechar ela. Então é muito interessante essa parte para os irmãos aí que estão ouvindo, que estão acompanhando. Se esforce mais um pouquinho, irmão. Estuda. Amém. Rabino, Deus ele tem me visitado. Algumas pessoas que estão na live aí, elas são prova disso. Eu tenho muito pouco conhecimento da palavra, muito pouco, e eu procuro me aprofundar cada vez mais, vou me aprofundar cada vez mais. Mas Deus tem colocado pessoas na minha vida e tem me levado a examinar mais e tem me levado a falar mais de Deus. E quando surgem dúvidas, às vezes não as nossas, mas de pessoas, e inclusive as nossas, é que nos faz crescer. É assim que nós vamos para a palavra, vamos estudar. E Deus ele permite essas pessoas virem até a gente para que a gente cresça. Porque à medida que você ouve, você aprende. À medida que você ensina, você também aprende. É isso que eu penso. E eu queria fazer uma pergunta para o Rabino antes da gente abrir para as pessoas que estão nos acompanhando, se tiver pergunta. Na verdade, são duas. Primeira pergunta. Jesus falou mais do inferno do que do céu. Nos evangelhos ele cita mais, tem mais citações sobre o inferno do que sobre o céu. E a segunda, eu queria que você esboçasse isso. As pessoas que servem a Deus, e eu vou falar servir a Deus, eu estou colocando num termo assim generalizado, as pessoas que vão até a igreja. A maioria, 80% dos evangélicos, é porque tem medo de ir para o inferno. Então eles não querem conhecer a Deus, eles têm medo de passar a vida no inferno. Eu queria que você falasse sobre essas duas coisas, Rabino. Então, Rabino, olha que interessante, antes de eu dizer essas duas coisas, olha que interessante isso aqui. A palavra sabedoria, olha como é que é o negócio. A palavra sabedoria, ela é um termo que a gente usa em hebraico chamado Rohma. Rohma, em hebraico, quer dizer libertar-se. Oh, glória. Entende o que Jesus falou? Por isso que eu falo para o senhor que é interessante estudar hebraico. Entende agora o que Jesus falou? E conhecereis a verdade. Que verdade Jesus estava falando? É a sabedoria. Então, Jesus estava dizendo, e conhecereis a verdade. Que verdade? Contexto hebraico puro. Isso é verdade. O resto foi distorcido. Foi camuflado. Então, Rohma é libertar-se. Então, quando a pessoa busca sabedoria, ela liberta-se do que passou, ela liberta-se daquilo que ela comeu errado, ela liberta-se daquilo que ela aprendeu errado. Só que o que acontece hoje? As pessoas não buscam essa parte de libertação. Elas sempre vão naquele mesmo aparelho ali, como se fosse de cavalo, sempre naquela mesma linhagem. Não, aprendi assim, nasci assim, vou morrer assim. Vou morrer assim. E aí, é verdade. Parou ali. Porque Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Por que tem gente, o Rabino, olha que interessante, vai na igreja, passa anos e não liberta-se? Porque falta iniciativa como a do Senhor, dos grandes líderes, trazer uma sabedoria que ela não seja de um termo teológico dado por homens. Ela tem que ser revelada da escritura eterna, do eterno para a igreja. Essa é a questão. Agora, respondendo suas perguntas, é interessante, Rabino, olha que interessante, outro ponto. Toda palavra Sheol, que vem do hebraico, que quer dizer descanso, aonde é um conceito que só provém a respeito de Deus saber, porque dali para frente é só Deus quem sabe, ela foi trocada na Bíblia pela palavra inferno. Isso foi feito em Roma para dar medo às pessoas daquela época que não queriam contribuir com o crescimento financeiro de Roma. Então, era dito pelos papados e pelos padres, ó, se você não der os teus bens, se você não ajudar aí a obra de Jesus, você vai para o inferno, você vai ser atormentado, você vai sofrer. Aí, quando João Ferreira de Almeida chega lá com toda o conteúdo judaico que ele aprendeu, 20 anos estudando, para escrever todo o contexto do inferno, esse é um negócio que não dá para aceitar. Então, toda essa parte aí, que deveria ser trocada a palavra, para a pessoa entender, opa, então Jesus está falando do lugar de descanso. Jesus está falando do lugar onde, se eu vou lá morrer, só Deus sabe, não interessa para mais ninguém o que vai acontecer. Então, são coisas interessantíssimas. Agora, a questão, o senhor falou, se Jesus falou mais do céu ou do inferno? É isso que o senhor perguntou? Inferno, isso. A palavra inferno aparece mais vezes do que céu. Então, aí que está a questão. Só que o que Jesus está falando não é um inferno de tormento e nem de sofrimento, como é a interpretação da língua do latim. Não. Ele está falando de um lugar de descanso. Porque é muito interessante, Rabino. Porque se Deus tem propriedades, o Filho veio com as mesmas propriedades. O intuito de Jesus não era pôr medo na pessoa, ó, se você não ir para a igreja, se você não me servir, você vai para o inferno. Não. O que Jesus queria dizer para a pessoa é, faça alguma coisa enquanto você não está descansando eternamente. Enquanto você está vivo. Essa era a intenção de Jesus quando falava da questão... Então, eu posso atrelar isso àquele dito de Cristo. Você trabalha enquanto é dia, porque a noite vem, e na noite ninguém pode trabalhar. Ninguém pode trabalhar mais. É mais ou menos isso. E a outra pergunta que o senhor fez foi? Em relação às pessoas que servem a Deus verdade. por medo. Isso é interessante. Isso é interessante. Porque eu falo que 80% dos religiosos, eles servem a Deus por medo e não por convicção ou por, digamos, uma maneira de culto, de adoração. Ele tem medo. Aí eu vou na igreja porque se eu não bater o cartão, Deus ele vai me punir. Então, eu tenho que... eu não vou ficar falando as coisas aqui, senão eu vou bater em algumas pessoas que estão assistindo e isso não é o meu objetivo. Mas é mais ou menos por essa linhagem. É mais medo de se perder do que alegria em ter a salvação. Aquela coisa que nós falamos no começo, pastor. Eles estão preocupados com o resultado do final, mas eles não estão contando com o resultado de hoje. E Jesus conta com o resultado de hoje. O resultado final pertence a Ele. É segredo dele. Esse que é o complicado. Esse que é o estreito da coisa. Porque não adianta você estar preocupado com o resultado final. Sendo que, vamos dar um exemplo, se você for salvo no resultado final, você vai estar com a mão vazia. A pedra não vai ter, a coroação não vai ter nenhuma pedra. Nenhuma beleza. O que me adianta estar preocupado com o resultado final? Se nem o resultado de agora eu consigo resolver. Então não adianta. Então, verdade. Sabe, as pessoas que... Sim, pode falar. Enquanto você falava, o Senhor me levou a Mateus 6, né? Mateus 6 esboça tipicamente isso que a gente está falando. O Senhor Jesus fala assim, ó, não preocupeis com as coisas do amanhã.
Basta cada dia o seu mal. Porque é isso que os gentios fazem. Mas vocês não querem que faça isso. Se preocupe com o dia de hoje. E Mateus 6,33, que o Senhor me visitou na última ministração, buscar primeiro as coisas do reino de Deus e a sua justiça, que as demais ele acrescenta. Condiz um pouco com isso. É, isso mesmo. Agora, eu acho interessante, porque eu acho que essas pessoas deveriam tomar uma... Na verdade, sabe o que eu acho, Abel? Essas pessoas deveriam se converter de verdade. Boa, Rabino, boa. Tá Essa resposta faltando. é excelente. Elas têm que se converter de verdade. Agora, olha que interessante. Todo ponto teológico, eu não tenho nada contra a teologia, e quem estuda, talvez se alguém que tem jeito de estuda, ou tenha no grupo estudou. Agora, olha que interessante. Conversão. O teólogo fala assim, irmão, conversão é mudar de rota. Não, não é. Porque mudar de rota, você muda para cá, muda para lá, muda para cá e continua no mesmo. Não existe a palavra conversão num contexto bíblico, Jesus falando. Porque Jesus era um judeu. Então, Jesus falava em hebraico. Então, o que Jesus está falando é techuvá. Fazei techuvá. Techuvá é retornar. Não é pegar mais um caminho. É você retornar no primeiro homem da criação. No exterior. Lá dentro. É retornar para dentro. Ver tudo como está lá dentro. Para depois você deixar o outro homem de fora fazer. Então, acho que as pessoas aí, essa parte de dentro delas já está morta. Para elas estarem preocupadas com isso. Elas têm que deixar reviver essa parte de dentro. Para daí elas retornar ao eterno. Amém. É verdade. Então, são... Deixa eu abrir aqui para... Vou ver se ativar os comentários, ver se a turma tem alguma coisa aqui para falar. Ixi, tem muita coisa aqui. Nossa, bênção de Deus. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser mandar, fique à vontade, que a gente tem poucos minutos, mas o Rabino vai nos responder. Rabino, eu queria fazer uma live especial para falar sobre louvor. É uma coisa que eu acho que é muito profunda e nós precisamos abordar. E falando sobre o tema inferno, Hades e Seol, eu queria que você resumisse, se pudesse, né, resumir de uma maneira abrangente, o que seria, de acordo com a conjugação hebraica, essa palavra. O qual seria mais correto e o que seria? A palavra mais correta para qualquer um desses termos é Sheol, que é descanso. Não existe alguém ir para dentro de um espírito para ser resgatado depois por Deus. Não existe isso aí. Não existe a pessoa ser conjugada na mente, carregar o peso nos ombros de que ela vai para um lugar de tormento, sofrimento, se isto foi colocado aqui dentro numa tradução errônea. O que existe para cada ser humano é que um dia ela vai descansar. Ela descansou, daí para frente já não pertence mais ao homem entender. É como o Senhor falou, esse versículo está em Deuteronômio 29, 29. As coisas reveladas são para nós, mas os segredos são para ele. Então não adianta para quem está na live ficar batendo a cabeça nesse tipo de assunto, porque esse tipo de assunto, ele só gera discussão. Aí um fala uma coisa, outro fala outra, outro quer provar um versículo, outro quer... Mas o próprio contexto da palavra no hebraico já prova. É descanso, aquela pessoa está em descanso. Para onde ela foi, não interessa, ela já descansou. Só pertence a Deus. Rabino, Só pertence a Deus. Teve uma pergunta que chegou aqui no meu WhatsApp. Se Judas foi perdoado? Essa é facinha, viu? Essa é muito fácil. Eu nem vou falar quem fez, mas esboça aí, nós temos alguns minutos. Então, Rabino, é complicado você falar, sabe por quê, Rabino? É complicado você afirmar coisas que partem de dentro de Deus. Dá um exemplo. Vamos dar um contexto. A iniciativa de Deus pegar alguém e fazer isso ou fazer aquilo, é complicado você esboçar ou falar como um homem. É complicado você dizer para a pessoa que fez a pergunta assim, não, que Judas foi para o inferno, se matou.
Mas é complicado. Porque, na verdade, é tão interessante, Rabino, que nem um escritor de Atos disse para onde ele foi. Porque ele, como um judeu, ele, como um pensante do judaísmo, ele entende que aconteceu com Judas, aconteceu. Mas eu não posso dizer para onde ele foi e nem posso afirmar se ele desceu ou se ele subiu. Não posso afirmar. Eu tenho que contar o que aconteceu. Entende? Então, para nós é complicado. Para mim, para o senhor, é complicado dizer. Sim. É complicado para quem está aí apontar o dedo e dizer, não, esse foi para tal lugar. Então, A gente, o que o Rabino está querendo dizer é que a gente não tem o parâmetro para isso, para julgar dessa forma, e a gente não tem autoridade para julgar também. Não temos autoridade. Não temos. Porque assim, Rabino, eu acredito assim, o céu vai ser um lugar de grande surpresa. Muita surpresa. Então não existe uma conotação em questão de julgar alguém. Vai ser tanta surpresa, vai ser tanta coisa que... E isso que é o mais interessante, Rabino. Isso que é o mais interessante. E eu me atrevo a dizer, Rabino, eu me atrevo a dizer que a gente vai procurar pessoas que a gente achava que deveria estar lá e não vai encontrar. E a gente vai ver pessoas que a gente achava que não devia estar lá e vai estar. Eu me atrevo a dizer que é mais ou menos por aí. Não, mas olha que interessante, Rabino. Um pouco, eu vou além. Lá ninguém vai conhecer ninguém. Sim. Nem lá Deus vai expor as pessoas. Lá o teu espírito não vai conhecer o meu não vai conhecer o seu. Para não expor a pessoa. Vamos dar um exemplo. A pessoa foi adúltera a vida inteira, dirigindo igreja, morreu. Aí se desceu, subiu, só Deus sabe. Mas aí vai estar lá. Aí Deus chama. Ei, fulano, vem aqui. Tá vendo aquele ali? Aquele pastor lá famoso que só adulterou, tal. Mas tá aqui. Deus não vai fazer isso. Então, quando o corpo da pessoa entrar glorificado, a pessoa vai entrar no céu sem conhecer ninguém. Porque nem lá Deus vai expor. Eu vi um pastor de nome, um pastor bem renomado aí. Ele falou assim: chegar lá no céu, pense, eu vou colocar na atualidade para você entender. É como se Deus colocasse um telão lá e mostrasse: olha o que você fez aqui, ó. Tá vendo nesse dia? Tá vendo? E eu, na hora, estava pensando, olhando assim, falando: meu Deus, santa ignorância. O Senhor, ele não humilha ninguém. Quando que as pessoas vão entender isso? O Senhor não expõe pessoas. Certas profecias que existem dentro da igreja, Deus está mandando te dizer, plateia: ó, você está em adultério, você está em roubando, você é corrupto. Isso aí não é Deus. Porque Deus, ele não humilha. Concorda? Em ponto sim. Outra hora nós vamos falar de sabe por quê? Por isso que eu digo para o senhor. O interessante é pegar a palavra e não é desmontar ela para estudar. Você entende o que eu digo? Amém. Amém. Aí nós vamos entender. Mas eu queria mandar um abraço para o Rabino João. Rabino João, Deus abençoe. Rabina Cláudia. É tudo pregador do fogo isso aí, pastor, que entrou aí. Ó. Rabino João, amém. Rabina Cláudia. Tem a minha prima aí, a Lohane. Entrou lá de Guarda-Mó, Minas Gerais. Deus abençoe. Olha que benção, benção de Deus. Olha o Diego entrou aí também. Diego é uma benção. Deus abençoe a todos que estão participando. Eu creio que a gente já está no final da live, Rabino. Mas é muito interessante, vai rende. Aqui a gente fica a noite inteira, se for para conversar sobre as coisas de Deus. A gente fica a noite inteira aqui e não acaba o assunto. Não acaba. Então são coisas interessantes. Então, para a gente concluir, Rabino, Jesus não quer ver você preocupado com o bilhete ou com o destino. É o pé no chão aqui agora. É o pé no chão aqui e agora. Servir e adorar a Deus. Socorrer o próximo. Ajudar o próximo. Levantar o próximo. Essas duas foram as maiores missões que Jesus deu aos 12. Ponto. Sim. E não se preocupassem com o futuro, com isso, com aquilo outro, aquilo lá. Rabino. E olha que é tão interessante, Rabino, que ele com os pés no chão, os 12. Olha o que os 12 fizeram no planeta. Reviraram o planeta de perna para cima, de perna para baixo. Perna para cima. Os 12 homens. Fizeram um movimento imenso. Porque eles entenderam
que o que conta é que, não é o final. É verdade. 10 segundos, Rabino. Deus abençoe a todos que ficaram na live até agora e Deus abençoe, Rabino,